Está aqui uma frase, uma pergunta. Esta questão tem sido estudada por uma psicóloga chamada Susan David. E ela pergunta no seu trabalho: os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas histórias ajudam-nos a prosperar num mundo cada vez mais complexo? Esta questão tem também estado no centro da minha atividade profissional. A forma como nós encaramos o nosso mundo interior condiciona tudo, todos os aspectos da nossa vida. E o nosso mundo interior, como nós estamos a ver, são os nossos pensamentos, são os nossos padrões de pensamento e de comportamento que já se foram instalando com base nas nossas vivências. E as vivências também com base nas nossas emoções. E é aqui que estamos novamente, nas emoções. Eu repito, nós desenvolvemos primeiro o nosso cérebro emocional, só depois o nosso cérebro racional. Dito de uma forma bruta e exagerada, sim. Então, as emoções têm um papel muito relevante em tudo o que se passa na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa evolução enquanto espécie, do que aquilo que nós muitas vezes lhe damos no nosso dia-a-dia. Elas estão muitas vezes subvalorizadas por nós. E a nossa visão convencional das emoções como sendo boas ou más, positivas ou negativas, ela é muito rígida. Nós sabemos e vivemos numa altura em que as frases positivas nos enchem os olhos em todas as redes sociais, em que a positividade é importante, é crucial, sim, mas não caiam na tentação de achar que só se deve viver aquilo que é agradável e que o resto se deve evitar. Eu posso dar-vos o exemplo da ansiedade. Nós muitas vezes sentimos-nos constantemente ansiosos e não sabemos porquê. Podem estar mil e uma razões por trás, que devem sim ser respeitadas, mas geralmente esta ansiedade é um convite para encarar a nossa mágoa, a nossa dor, o nosso medo. É um sinal do corpo que nos diz que algo não está bem e precisa de ser visto, que a fuga não vai tirar aquilo que está lá. Com as emoções desagradáveis, há duas tendências muito comuns e nenhuma delas é a mais adaptativa, e eu espero que vocês evitem ambas. Por um lado, podem ficar a remoer os seus sentimentos, as pessoas. Ficam refém das suas cabeças e ficam viciadas no querer ter razão ou em ser vítimas das circunstâncias. Esta é uma. Outra, por outro lado, podem reprimir as emoções, rejeitando-as e consentindo apenas aquelas emoções que são consideradas legítimas. E nisto, ou nós nos estamos sempre a julgar por nos sentirmos mal, ou nós fazemos tudo para ignorar estes sentimentos. Eu repito, nenhuma destas opções é ideal. Nós precipitamos-nos constantemente para encontrar uma solução sem nos ajudarmos a ver as emoções como intrinsecamente úteis. Nós só queremos parar aquilo. E os estudos sobre a repressão das emoções revelam que quando as emoções são rejeitadas ou são ignoradas, elas ficam mais fortes, elas intensificam-se. Nós psicólogos chamamos-lhe amplificação. Podemos pensar que controlamos as emoções indesejáveis ao ignorá-las, mas isso não acontece. São, no fundo, elas que nos acabam por controlar quando nós o tentamos fazer. Porque a dor interior, ela vem sempre à tona, seja de que forma for. Às vezes de formas muito variadas, às vezes até de formas muito consideradas fisiológicas, físicas, sintomas físicos. Então, eu não quero ter aqui um discurso muito depressivo, não é mesmo este o meu objetivo, não é a forma como eu quero que interpretem aquilo que eu estou a dizer, nem que estejam obviamente contra o estar bem e a felicidade, muito pelo contrário. Eu só quero que percebam que quando nós rejeitamos emoções que são normais em favor de uma falsa positividade, nós deixamos de desenvolver competências para lidar com o mundo como ele é. Esta psicóloga, isto que eu vos estou aqui a dizer é um trabalho muito exaustivo desta psicóloga, a Susan David. Ela tem estudado muito esta questão da gestão emocional, ou como ela lhe chama, agilidade emocional. E ela costuma dizer que muitas pessoas lhe dizem o que não querem sentir. Nós psicólogos vemos isto constantemente nas nossas sessões, sim.
As pessoas chegam-nos sempre com questões do género: eu não quero sentir isto, eu não quero tentar porque eu não me quero desiludir, ou tenho medo de me desiludir, ou eu só quero que este sentimento desapareça. Nós compreendemos, eu compreendo, eu sinto também imensas vezes, mas a Susan responde a estes objetivos da seguinte forma. Ela diz: mas esses objetivos são de quem está morto, porque o desconforto é o preço a pagar por uma vida com sentido. Aceitar todas as emoções, incluindo aquelas que nos são difíceis, é no fundo o pilar da resiliência, do crescimento e da felicidade. Mas eu estou-vos a dizer isto tudo, mas a verdade é que é importante saber como fazer isto. E eu digo-vos que a primeira forma de o fazer é saber identificar o que sentimos. É num crescente autoconhecimento. E saber identificar uma emoção é também saber dar-lhe um nome muito concreto, sem que se confunda na nossa mente com qualquer outra coisa que nos faça passar despercebida a sua função. Se calhar foi um bocado confusa, mas, por exemplo, se eu digo estou estressada, eu tenho que saber o que é estar estressada. Talvez entender de onde é que vem esse stress. E assim, ao entender de onde é que ele vem, compreender qual é que é a função dele naquela circunstância. Se eu digo estou estressada, tenho que saber que eu estou estressada e que não estou, por exemplo, decepcionada. Pode parecer-vos óbvio agora, mas na realidade nós confundimos muitas coisas. E é diferente achar que me estou a sentir estressada quando o que eu sinto é, por exemplo, um horror de estar na profissão errada. Não é o que eu sinto, verdadeiramente, é só um exemplo. É claro que posso sentir estressada porque não gosto do que faço, mas eu tenho que saber que a raiz daquilo não foi uma circunstância difícil ou ameaçadora para mim, que levou o meu organismo a preparar-se naquela altura para reagir a ela, mas foi sim uma circunstância para a qual eu não tenho que me preparar, mas sim que identificar como algo que eu não gosto, como algo que eu não quero para mim. E aí sim preparar-me para a mudança. Nós temos que saber identificar claramente as nossas emoções. E quando as classificamos concretamente, corretamente, nós discernimos melhor a causa exata dos nossos sentimentos. As emoções são dados, elas dão-nos indícios daquilo que é importante para nós. E eu mostro-vos aqui este quadro. Este quadro mostra-nos alguns valores. As nossas emoções também nos dão dados sobre os nossos valores. Nós temos tendência a não sentir emoções fortes em relação àquilo que não significa nada para nós. Aquilo que sai do leque do que mais valorizamos não vai mexer muito com as nossas emoções. E se, por exemplo, nós por vezes devemos estar atentos àquilo que nos move mais no nosso dia-a-dia, àquilo que nos despleta emoções mais fortes. Se nós, por exemplo, sentimos raiva ao ler as notícias, isto pode ser um sinal de que valorizamos a equidade e a justiça, por exemplo. Quando estamos abertos às emoções difíceis, nós conseguimos gerar respostas alinhadas com os nossos valores. E ter esta autoconsciência, este autoconhecimento pode, sim, ajudar-nos muito. Mas eu também vos digo que as emoções são dados, elas não são diretivas. Nós podemos explorar os valores que estão contidos nestas emoções sem precisarmos de agir exatamente na mesma frequência que aquela emoção. Ou seja, nós controlamos, gerimos as nossas emoções, não são elas que nos controlam. Se vos tiver a parecer um pouco contraditório, no fundo elas influenciam-nos sim, muitas vezes, de uma forma inconsciente, mas elas não nos devem controlar inteiramente. E é por isso também importante nós conseguirmos ter uma maior autoconsciência, autoconhecimento. E dando-nos uma ideia de quais é que são os nossos valores, então nós temos meio caminho andado para estar em congruência com aquilo que realmente é importante para nós e para diminuir os nossos conflitos internos, que são a base de muitos dos nossos problemas. Sabem quando nós por vezes nos sentimos, por exemplo, tão desgastados no trabalho ou em alguma situação específica? Vou dar um exemplo que eu li há pouco num livro que pode ajudar. Imaginemos que trabalhamos numa área de vendas e o nosso chefe pede-nos para vender um produto sobre o qual nós não acreditamos. Se um dos valores mais importantes para nós for a honestidade,
E se formos obrigados a vendê-lo, nós vamos com o tempo desgastar-nos, nós vamos estar em conflito com esse valor. E muitas vezes nem compreendemos bem o tanto que nos desgastamos, porque não percebemos que o que está a acontecer é que estamos aí contra um valor primordial para nós. Nós estamos em conflito connosco. Mesmo que tenhamos consciência de que não gostamos da situação de vender aquele produto, nós não temos, por vezes, consciência de que um estado depressivo se está a desenvolver por um conflito interno como este. Atenção que isto é só um exemplo ilustrativo. Claro que não quer dizer que uma incongruência entre uma ação e valores nos leve a uma depressão. É só um exemplo. Então, na prática, quando tiverem uma emoção forte, não corram para um escape. Tentem conhecê-la. Perguntem-se: o que é que esta emoção me diz? Qual é a decisão que me vai aproximar dos meus valores? Desenvolver a inteligência emocional é, para mim, na minha perspectiva, dos maiores passos para o aumento da qualidade de vida. E é por isso que eu me foco tanto nisto e que eu me debato tanto com isto e que eu vos trouxe isto hoje. Vamos novamente pensar no stress. Como é que o stress funciona no nosso organismo? Quando nós estamos sujeitos a stress, o nosso corpo produz adrenalina e cortisol, ok? E essas hormonas, elas aceleram vários processos metabólicos. E esses processos metabólicos são, no fundo, dá-se um aumento do ritmo cardíaco, da nossa respiração, a nossa pressão arterial também aumenta, os níveis de açúcar no sangue também. Assim, se nós estivermos constantemente estressados, nós vamos provocar quase que um aumento crónico de açúcar no sangue, vamos provocar níveis constantemente altos e no fundo, esta produção requer a utilização de muitas vitaminas e minerais e níveis constantemente altos podem esgotar os principais nutrientes do nosso corpo. Como a adrenalina provém, por exemplo, do neurotransmissor dopamina, a dopamina está associada à motivação. Então, a necessidade de produzir cada vez mais hormonas de stress pode levar a uma deficiência deste neurotransmissor e isto pode causar oscilações de humor. Se nós estivermos cronicamente estressados, ansiosos, nós não damos uma janela de oportunidade de recuperação ao nosso organismo. É por isso que é muito importante nós identificarmos a emoção para trabalharmos a função dela, ao invés de nos arrastarmos diariamente nela. Como podem ver, isto tem uma influência, tem um impacto muito grande em tudo, na forma como nós nos vemos e a forma como nós nos vemos também impacta as nossas emoções e as nossas emoções vão impactar a nossa saúde física. No fundo estarmos conscientes de que isto não é assim tão fácil, que é um esforço que muitas vezes vamos ter que fazer, mas é necessário. É normal que nós sintamos medo de errar, é normal que nos custe, é normal que seja um esforço muitas vezes, mas é um esforço muito, muito necessário. Por exemplo, uma ginasta de alto nível faz movimentos difíceis de parecerem simples, não é? Ela, através da sua agilidade e daqueles músculos que os ginastas têm muito bem desenvolvidos no tronco, no seu centro, quando algo desequilibra, o seu centro, no fundo, vai corrigir aquela posição. Mas para competir ao mais alto nível, tem de continuar a sair da sua zona de conforto. Tem que fazer exercícios cada vez mais difíceis, senão ela não evolui. Também nós temos que encontrar o equilíbrio perfeito entre desafio e competência. De modo a que não devemos ser nem complacentes, nem estarmos sob pressão excessiva. E melhor ainda será se nos conseguirmos sentir antes entusiasmados e estimulados pelos desafios. Eu sei que isto por vezes é difícil. A empresária Sara Blakely, não sei se vocês conhecem, mas ela é fundadora de uma marca de roupa interior, a Spanx. E esta senhora foi dada a certa altura como a mais jovem mulher milionária a vencer pelo seu próprio esforço. E ela conta que todas as noites, ao jantar, o seu pai lhe perguntava: então, em que é que falhaste hoje? A pergunta não era feita com a intenção de desmoralizar. O objetivo era levá-la a superar os limites dela.
E nisto até era admirável falhar, quando se estava a tentar algo novo, até era admirável falhar, ter erros. Falava-se disto com uma descontração de então, o que é que foi hoje?